Bem-vindos a mais um episódio da websérie Sou Mulher e Agora? Que bom que vocês voltaram! Tem muita coisa para chegar ainda. Dando continuidade ao tema que trabalhamos no primeiro vídeo, hoje vamos falar sobre violência patrimonial contra a mulher. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, clique aqui. Então, bora começar! Você certamente já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Ela tem esse nome para homenagear a biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de homicídio por seu marido e que lutou para a criação de uma lei que pudesse colaborar para a diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Muitas pessoas conhecem a Maria da Penha apenas por sua função de proteção contra a violência física, mas isso é um equívoco. Como falamos no vídeo anterior, ela também defende mulheres contra a violência psicológica, sexual, crime de injúria e violência patrimonial. Mas Mari, o que exatamente é uma violência patrimonial? Violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Mas eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que não deve ser tão frequente assim, Mariana. É aí que você se engana, Karina. Segundo o estudo em 2017, as mulheres representaram de 53% até 70% dos casos registrados de violência patrimonial, totalizando 4.725 mulheres. O principal tipo de violência patrimonial contra as mulheres foi o crime de dano, seguido da violação de domicílio e da supressão de documentos. Tem mais. Esse estudo foi encomendado pelo C6 Bank ao Datafolha. Além de demonstrar que a pandemia teve efeitos financeiros, profissionais e psicológicos piores para mulheres, pessoas pretas e para membros de classes mais baixas, ele apontou para um aumento nos casos de violência por meio de recursos financeiros no ambiente familiar. De acordo com os dados coletados, as agressões verbais e as restrições à participação no orçamento da família e nas decisões que envolvem o consumo são as formas mais frequentes de violência patrimonial no Brasil após a pandemia do novo coronavírus. Que, aliás, foi cuidada de forma porca pelo governo. Exatamente. Inclusive, tem falas que colocam a mulher num lugar de subalternidade, inaptidão, inferioridade, estupidez. Mas todos nós já sabemos disso, não é? Sabemos o que, Karina? Que apoiar esse tipo de fala é ser conivente com o papel socialmente atribuído e com as violências cometidas contra as diversas mulheres desse país? Sim. Ah, tá. Bom, o estudo fala também que os relatos de agressões verbais e restrições são mais comuns entre mulheres do que homens. E que a situação que mais cresceu foi o impedimento a participar de decisões de compra de produtos e serviços para casa, com aumento de 47% dos relatos dos entrevistados. E o buraco é mais embaixo. Para falarmos sobre isso, vamos utilizar as informações do artigo Apagão de dados e pouco debate ainda tornam a violência patrimonial quase invisível no Brasil, de julho de 2020. Segundo a psicóloga Natália Marques, mestranda em Psicologia da Saúde na época de publicação do artigo, o primeiro golpe na saúde mental da mulher é o aumento do estado de tensão e do medo após agressões verbais, ameaças e perda de controle sobre as suas decisões. Depois piora. Pode haver coerção para a obtenção de dados particulares como senhas de bancos, aplicativos, além de chantagem emocional para obter favores sexuais. Não precisamos nem dizer que isso é violência sexual. Porque casada ou não, namorando ou não, você não deve sexo a ninguém. Nem deve ser coagida
a transar quando não está com vontade. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a violência sexual praticada por parceiro íntimo é uma das formas mais prevalentes de violência contra a mulher. São muitas nuances e muitas violências em diálogo. Assim como nos casos de violência que comentamos no vídeo anterior, os abusos são gradativos. Ou seja, o agressor ele começa a controlar o dinheiro aos poucos, depois cerceia a liberdade e então coloca a mulher em um lugar de submissão ao fazer com que ela tenha que pedir dinheiro para fazer praticamente qualquer coisa. De acordo com a Bianca Alves, advogada e coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência de Gênero da Mulher da OAB Rio de Janeiro, este tipo de violência não tem distinção de classe social. Isso não significa, é claro, que não saibamos que há grupos menos favorecidos na sociedade e que por isso se tornam alvos mais fáceis. É preciso que a gente entenda que a supressão de bens não implica em perdas materiais de valor alto. Por exemplo, destruir objetos de valor sentimental para controlar uma mulher ou puni-la por ciúmes e levar embora os livros de uma mulher para que ela não estude também são violência patrimonial. Bom, vamos dar mais exemplos? São histórias reais, gente, que chegaram até nós a partir de amigas e conhecidas. E por isso vamos ocultar seus nomes. Se você, que está nos assistindo, tem uma história para nos contar, nos mande. A sua privacidade será mantida. Tínhamos um alto padrão de vida, mas falimos. Virei a ambulante aos finais de semana para pagar as contas. Em uma das minhas viagens, o meu filho ficou doente. Eu trabalhei o dia inteiro para pagar o convênio, para que o meu marido pudesse levá-lo ao hospital. Mas ao invés disso, ele o deixou com a avó, me traiu dentro da minha casa e quebrou o meu computador ao acessar as minhas redes sociais e ler conversas que eu havia tido antes de me casar com ele. Ele destruiu, além disso, outros objetos eletrônicos. Se escondem o seu celular ou quebram seus instrumentos de trabalho em um ataque de raiva, estão cometendo violência patrimonial. E nem falamos sobre a questão da violação de privacidade, que é invadir as redes e ler as conversas de alguém sem permissão. Trabalhei na empresa do meu marido por uma década. Ele nunca estava lá. Um dia, ele pediu para que eu me demitisse e depositasse os 10 anos de recolhimento do meu FGTS na conta dele. E assim eu fiz. Pensei que estava ajudando a família. Após arranjar outro emprego, comecei a depositar todo o meu salário na conta dele, mês a mês, porque ele dizia que eu não sabia mexer com dinheiro. Homens que utilizam o nome das companheiras para comprar itens ou contratar serviços sem o seu conhecimento estão cometendo violência patrimonial. Casei muito jovem, antes de terminar a escola. Tive filhos e me dediquei integralmente à família. Quando eu quis voltar a estudar, o meu marido queimou todos os meus livros. Consideramos que os livros também são instrumentos para o trabalho e aprimoramento. Ao destruí-los, o companheiro cometeu violência patrimonial. Eu sempre fui a provedora da minha família, mas meu marido dizia que eu era impulsiva e gastava tudo. Então ele ficava com os meus cartões e o controle dos bancos. Eu precisava pedir dinheiro para tudo e justificar. Uma vez, eu pedi o cartão para ir à farmácia e ele quis saber detalhadamente o que eu ia comprar. Pela primeira vez, eu me senti humilhada em ter de lhe dizer que eu precisava de absorventes. Uma mulher que tem a conta conjunta com o marido, mas não tem acesso ao extrato bancário, aos próprios cartões ou informações sobre a conta, é vítima de violência patrimonial. Eu me casei com um estrangeiro e viemos para o Brasil. Ele queria abrir uma empresa, mas para isso precisava pagar uma quantia alta ao governo por ser de outra nacionalidade. Então ele me propôs sociedade para não ter de pagar o tributo.
Eu imediatamente aceitei. Passamos a trabalhar juntos. Ele fazia a parte técnica dos serviços e eu fazia a parte administrativa da empresa. Em poucos meses, o lucro cresceu exponencialmente, garantindo uma situação financeira de classe alta, de maneira equilibrada e por muitos anos. Nos separamos e continuamos com a empresa, até ele se casar novamente. Então, eu fui impedida de acessar os extratos e ele foi sucateando funcionários, maquinário. Certo dia, ele me trouxe um papel para assinar e me disse que encerraria as atividades da empresa, sem me questionar, ou ao menos pagar pelo que eu teria direito como sócia. Gostaria, em especial neste caso, de dizer que a vítima segue bravamente tentando se reerguer. Para casos como estes, infelizmente, a lei não se faz valer, porque não basta a palavra da mulher. É preciso reunir muitas provas, documentações e testemunhas, o que acarreta um desgaste emocional, físico, psicológico e financeiro. Tem mais uma coisinha que a gente precisa te dizer. Existem outros tipos de violência patrimonial menos conhecidos. São eles: falta de pagamento de pensão, registrar todos os bens do casal exclusivamente em nome do homem, aquisição e registro de bens em nome da mãe ou outros familiares, para manipular a legislação e garantir que os bens construídos na constância da união sejam de exclusiva propriedade do homem e a mulher não tem direito a nenhum deles. Recusar-se a reconhecer que o trabalho doméstico e de cuidado dos filhos possui valor financeiro atribuível e que a mulher que se dedicou exclusivamente a estes contribui efetivamente para a construção do patrimônio comum com a sua força de trabalho e tempo. E pressionar emocionalmente a mulher para que a divisão seja feita rapidamente e com um advogado único contratado pelo ex-companheiro, acarretando perdas de direitos financeiros. Para finalizar, Mariana, a pergunta do milhão. O que uma mulher pode fazer ao perceber que está sendo ou foi vítima de violência patrimonial? É recomendável que as vítimas registrem boletim de ocorrência sobre o abuso, preferencialmente em delegacias da mulher. A ocorrência deve ser registrada mesmo que provas não sejam apresentadas, porque a acusação se enquadra, sim, na Lei Maria da Penha. A lei ela tem um dispositivo que prevê a possibilidade de o juiz dar uma medida liminar para que sejam restituídos os bens que foram subtraídos da mulher. É uma medida muito, muito importante, porque garante a restituição dos meios de trabalho antes do resto do processo. Tá, mas e as provas? De fato, as provas são muito difíceis. É possível, porém, você fornecer históricos de depósitos e transações financeiras que mostram, por exemplo, que a mulher tem o costume de depositar todo o seu salário em uma conta que ela não movimenta. Gravações de celular, conversas em aplicativos e testemunhas também podem ajudar a mulher nesse tipo de situação. E o que a gente pode fazer para ajudar quem está nessa situação? A gente pode começar não julgando. Porque é fácil bater em quem está no chão e perpetuar uma narrativa de que a vítima, na verdade, é culpada pela violência que ela sofreu. Nessa hora, entram os grupos de apoio, que podem ser amigos, familiares e bem a sociedade, né? Eles podem ajudar a vítima com suporte emocional, encaminhá-la para que seja tratada psicologicamente no lugar certo e auxiliá-la financeiramente até que ela consiga se reorganizar. Bom, esse foi o episódio de hoje, falando sobre violência patrimonial. Esse é um assunto com muitos desdobramentos e, infelizmente, a gente fala muito pouco sobre isso.
Se você acredita que esse conteúdo é importante, encaminhe-o para amigas, amigos, colegas, conhecidos, publiquem nas suas redes também, nos sigam no nosso canal e deixe um like, porque isso ajuda a espalhar a informação e o conteúdo e ajuda também o nosso canal a crescer. Mulheres cis ou trans que quiserem expor os seus trabalhos visuais aqui no cenário, deixem-nos uma mensagem. Queremos que a arte de vocês fique aqui conosco. Aliás, Mariana, só arte não, né? A gente quer promover o trabalho das mulheres. Queremos de fato ajudar você, mulher, que possa contribuir com qualquer coisa. Então, se você, por exemplo, tem uma loja de roupas e quer que a gente use o seu figurino, nós daremos os créditos no final e usaremos com muito prazer. O que nós queremos é ver todas as mulheres crescendo no nosso país. Bom, então é isso, né, gente? Até a próxima e fiquem ligados porque o próximo episódio ele é bombástico. Sem spoiler, cara. Ai, mas eu adoro!